E Minas Gerais já aplicou mais de 37 milhões de vacinas contra a Covid-19. A cobertura da primeira dose em pessoas com mais de 12 anos atingiu os 92% em todo o estado. Já a segunda dose chegou em 87% e a unidade de reforço está acima dos 26%. E para continuar falando sobre os testes de Covid, eu vou chamar os nossos correspondentes para a gente dar um giro pelas regiões. Vamos começar agora pela Sabrina Silva. Sabrina, qual a situação dos casos de Covid, dos casos das cidades do Campo das Vertentes? A procura por esses testes também segue alta? Sulamita, segue sim, tanto na rede particular quanto no Sistema Único de Saúde. E isso é em relação a todas as cidades, desde as pequenas que tem o Centro Covid, que faz a testagem, quanto em cidades maiores, tipo Barroso, São João del Rei e Barbacena. Todas essas cidades, elas têm tido uma demanda muito grande. Tanto é que nós recebemos muitos questionamentos, muitas perguntas das pessoas que falam que tentam fazer o teste no Centro Covid, aqui em Barbacena, por exemplo, que é referência, só que o local é lotado e o tempo inteiro alguém fazendo, precisa de consulta, é uma testagem, aguardando resultados. Então isso realmente só comprova que a demanda está muito grande, que as pessoas se sentem, necessitadas a procurar uma rede particular porque vive com aquela ansiedade de saber o resultado por conta do aumento no número de casos. Em Barbacena, por exemplo, o boletim epidemiológico apontou um aumento no número de contaminados nesta tarde e o número também de óbitos suspeitos e óbitos confirmados. Então, a nossa certeza é de que a rede ela não está congestionada, não falta na rede pública esse atendimento, mas na rede privada alguns laboratórios já manifestaram falta de insumos. As farmácias também têm testes que você já não consegue fazer, que fazem de 2 em 2 dias. E a realidade é assim, as pessoas estão sendo impulsionadas a fazer o teste, a realizar, e o Sistema Único de Saúde não tem essa evasão toda, não tem essa saída toda para atender essa parcela da população. Muito embora nós sabemos que o sistema ele está assim por conta da alta demanda e a demora também dos resultados. Esses negativos em relação à Covid-19 que nós observamos aqui nas cidades, eles tendem a baixar. Nós estamos vivendo o iniciozinho e estamos nesse pico. A gente espera que semana que vem, por exemplo, exista aí um controle por conta das unidades básicas de saúde, também da rede hospitalar, sinalizando uma melhora, inclusive nesses resultados e nos índices e no cenário de uma forma geral. Recebemos também informação de que cidades estão adotando medidas restritivas para não acontecer ainda mais um boom nesse número de contaminados. Então, em relação ao PROCON, por exemplo, que foi contactado aqui por nós, existe uma rede que protege, que fiscaliza e que, se for o caso, autua, notifica em caso de abuso nos valores dos testes na rede particular. Então, todas essas situações, elas estão sendo verificadas, elas estão sendo estudadas, estão sendo vistas com muito cuidado, porque o cidadão, ele precisa do atendimento. E ele não consegue na rede do Sistema Único de Saúde, ele vai buscar na rede particular que, além de ter a redução dos insumos, dos testes em si, ainda tem que pagar mais caro quando vai fazer. Então toda essa situação está sendo muito analisada aqui na nossa região. E os números de casos realmente, eles não têm tido uma melhora por aqui não, viu, Sulamita? É bem complicado, né, Sabrina? Igual você falou, às vezes o cidadão não encontra um teste para fazer de forma gratuita e vai pagar, né? E aí fica complicado no bolso de todo mundo. Muito obrigada, Sabrina, pela participação. Agora, lá na região metropolitana, Laura, fala pra gente, a procura também segue grande, tá faltando teste?
A procura por testes está bem alta aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, sim, viu, Sula? Só para a gente ter uma ideia, hoje mesmo a Prefeitura de Belo Horizonte abriu um novo espaço que vai oferecer os testes rápidos de Covid-19 gratuitamente para a população, uma iniciativa que é da Prefeitura. Havia já, sim, 4 pontos desse tipo, né, de testagem para a Covid-19, em que esse serviço era oferecido dentro de faculdades, numa parceria da Prefeitura com essas faculdades. Agora, a partir de hoje, a Faculdade Pitágoras, que fica na Rua dos Timbiras, na região do bairro Funcionários, aqui em Belo Horizonte, dentro dessa universidade também terá um ponto de testagem para a Covid-19 que começou a funcionar nessa segunda-feira. Aliás, terá não, já tem, né? Já começou a funcionar, aliás, nesta terça-feira. Já está funcionando, então, esse novo ponto de testagem para a Covid-19. Então, a Prefeitura está precisando até ampliar o número de espaços que oferece esse serviço, exatamente devido a essa enorme demanda. Muita gente ainda sendo diagnosticado, precisando fazer testes de Covid-19 devido a sintomas gripais. Então, para quem precisar, é só entrar no site da Prefeitura de Belo Horizonte. Lá é necessário fazer um agendamento no dia anterior para você poder ir no dia seguinte fazer o seu teste de Covid, se você precisar. Então, a Prefeitura de BH já realizando essa ação para tentar, pelo menos, dar conta de toda essa demanda por testes para a Covid-19. Uma outra questão que eu fiquei devendo para os nossos telespectadores, Sula, é que ontem teve uma reunião durante o nosso jornal aqui entre os comerciantes de Belo Horizonte e o prefeito Alexandre Calil para discutir sobre o carnaval. Naqueles 4 dias que seriam de festa, não vai ter essas festas todas nas ruas de Belo Horizonte durante o carnaval. A Prefeitura de BH já informou isso tem muito tempo. E aí, o município queria que o comércio funcionasse completamente normal durante esses 4 dias, exatamente para não dar uma sensação de que é um período de feriado, nada disso. Então, teve essa reunião com os comerciantes e o prefeito Alexandre Calil. Os comerciantes entenderam que não seria possível funcionar todos os 4 dias normalmente, mas aí ficou definido que durante o carnaval o comércio vai funcionar durante 2 dias, para não dar essa sensação de que seria um feriado e ao mesmo tempo também para que o comércio consiga se recuperar um pouco, já que vem acumulando perdas ao longo de toda a pandemia pelo período todo que teve que ficar fechado devido à alta excessiva de casos de Covid-19 aqui na capital mineira. Então isso que ficou decidido com relação ao carnaval. Outra questão sobre o carnaval que ainda não está definida é que festas particulares ainda estão autorizadas aqui em Belo Horizonte. Não se sabe se esses eventos poderão ser realizados. De qualquer forma, os organizadores, os artistas já estão vendendo esses ingressos há um bom tempo e muita gente já comprou. Vamos aguardar para saber se vai ter algum tipo de cancelamento, algo que vai impactar para os promotores de eventos e também para a própria população que já gastou dinheiro para comprar esses ingressos. Sula, então essa é a situação aqui em Belo Horizonte com relação à pandemia e a gente segue acompanhando, vamos trazer sempre as atualizações para os nossos telespectadores. Ótimo, Laura, é importante, né, a gente ter essa atualização, que com certeza a gente também segue acompanhando esse cenário do carnaval lá em Belo Horizonte. Laura, muito obrigada pela participação. Agora a gente vai lá com o Ricardo na Zona da Mata. Ricardo, fala pra gente, o SUS tem disponibilizados testes gratuitos? Tem sim, tem disponibilizado os testes que estão chegando até numa quantidade maior do que o ano passado, por exemplo. O que tem assustado, além da grande procura, é o alto número de pessoas que têm apresentado um diagnóstico positivo. E você tem aqui em Juiz de Fora, por exemplo, um posto no Pão Marechal, no centro da cidade, onde quase metade das pessoas que têm buscado lá o atendimento tem apresentado esse diagnóstico positivo e saído de lá direto para a quarentena, né? Felizmente, porque antes você via essas pessoas com problemas mais graves, isso não está acontecendo agora. Assusta o boletim diário que a Prefeitura tem divulgado ontem à noite. Mostrou uma média móvel de casos positivados em Juiz de Fora de 205 pessoas
Até a prefeitura acredita que esse número possa ser maior porque muitas pessoas não buscam atendimento, não buscam testes e certamente esse número apresenta-se maior, mas não dá para ter uma quantificação muito precisa sobre isso. O número de mortes chegou a 1,29 por dia. Infelizmente, a cidade voltou a registrar um número acima de 1 em relação a mortes. Isso preocupa também, como preocupa a ocupação de enfermarias do SUS, que chegou a 105%. UTI pediátrica no Hospital João Penido, capacidade de 10 leitos, está praticamente no limite. Tivemos 2 casos em menos de uma semana de 2 pacientes sendo transferidos de Juiz de Fora para outras cidades, o que não é comum. Geralmente as outras cidades que vêm para cá com seus pacientes. Uma criança que foi para Muriaé e outra que foi para Ubá. Agora tem uma notícia aqui, o Sulamita, exclusiva até para o telespectador da Diversa, que diz respeito ao Carnaval. No ano passado, aqui em Juiz de Fora, o Dia do Comerciário tem sido comemorado há pelo menos 3 anos na terça-feira de Carnaval. No ano passado, na segunda-feira, o comércio funcionou de 8 da manhã ao meio-dia, parou depois, para até essa terça ser comemorado o Dia do Comerciário, e voltou na quarta a partir do meio-dia. Esse ano agora, vai cair a terça-feira de Carnaval, no dia 1º de março, já houve um acordo entre os 2 sindicatos, o Sindicato Patronal e o Sindicato dos Empregados do Comércio, foi homologado, inclusive, e vai ficar assim o feriado do comércio em Juiz de Fora no ano agora de 2022. Na segunda-feira funciona de 9 da manhã às 2 da tarde, ou seja, 1 hora a mais do que o ano passado, eu vou explicar isso aí. Na terça-feira não funciona, é o dia do comerciário, e na quarta de meio-dia às 6 da tarde. Bom, esse tempo que ultrapassa aí, que extrapola, esse extra, é trocado no sábado, por exemplo, quando os empregadores precisam, né, desse trabalho aí por parte dos empregados. Então, o que vai acontecer? O acordo é que, no Dia dos Pais esse ano, o comércio vai fechar 1 hora mais cedo. Ao invés de funcionar até às 5 da tarde, vai parar às 4 da tarde na véspera do Dia dos Pais. Esse é o acordo já homologado e a gente traz essa notícia aqui com exclusividade para o telespectador da Diversa, Sulamita. Excelente, Ricardo, sempre dando exclusivas, né? Com certeza a gente volta a debater essa situação também essa semana. Muito obrigada, Ricardo, Laura, Sabrina, e amanhã a gente volta a se falar.